Bom dia a todos. Em primeiro lugar, peço desculpas por não ter ido ao fim da aula. Não foi culpa nossa, foi um problema da gravação. Então eu faço isso agora. São alguns minutos, mas são minutos de uma aula importante, onde eu vou explicar a vocês as diferenças dos componentes sólidos que nós usamos no medicamento do dia a dia. Então, essa gravação seguirá agora mesmo para vocês e completa-se então essa nossa última aula. Como nós tínhamos dito no final da gravação, que acabou não acontecendo, o que é importante vocês gravarem na vida de vocês é a questão realmente das diferenças entre comprimidos, cápsulas, drajas e pílulas. Nós já vimos então as apresentações semissólidas, líquidas, gasosas, né, que são os inalantes, principalmente as pessoas que têm problemas pulmonares, que fazem uso daquelas chamadas, né, entre aspas, bombinhas, que não é bombinha, ficou popularizado o nome. Então, mas o que mais se usa realmente são as formas sólidas, que elas, como eu já lhes disse, não são administradas no estado puro, mas assim como parte de uma formulação, porque muitas vezes essas formas sólidas têm um gosto ruim, elas têm assim uma forma difícil de absorção. Então, usa-se junto a elas os adjuvantes, os coadjuvantes, veículos ou recipientes que desempenham várias funções farmacêuticas. Vocês podem ver nas bulas que diz lá, o paracetamol, por exemplo. E lá diz assim, excipiente que SP é uma quantia, justamente para melhorar a solubilidade, a absorção ou então o gosto. Esses adjuvantes, né, têm por finalidade justamente isso que eu já falei para vocês, para melhorar essa apresentação, fazendo com que o sabor fique melhor e fornecer uma forma farmacêutica agradável e eficiente. Se há uma coisa ruim, é tomar remédio. No passado, tomava-se muitas medicações com gosto horrível, e as pessoas às vezes não tomavam justamente por não sentirem prazer, não é nem prazer, não sentia vontade nenhuma e acabava deixando. Hoje mudou muito e há uma facilidade maior de tomar esses medicamentos. O mais comum de todos são os comprimidos, que são uma forma farmacêutica sólida contendo uma dose única, né, de um ou mais princípios ativos. Você pode ter um comprimido até 2 princípios ativos ou mais, com ou sem recipientes, obtidas por compressão da mistura de pós, contendo o fármaco e o adjuvante. Os comprimidos podem variar em tamanho, forma, peso, dureza e espessura, característica de desintegração em outros aspectos, dependendo do uso a que se destinam e do método de fabricação. E aqui entram vários comprimidos, que é o que a gente mais usa praticamente no dia a dia. Seriam esses comprimidos de analgésicos, né, do tipo dipirona, paracetamol, muitos antihipertensivos, principalmente para quem trabalha em unidade sanitária, tem muitos comprimidos, que é o que você vai usar e vocês vão aprender muito a usar no dia a dia. Em segundo lugar, nós temos as cápsulas. As cápsulas são muito comuns, principalmente quando se formula medicamentos. E aqui vai um conselho a vocês. Não usem muitos componentes dentro de uma cápsula, porque se der alguma reação, você não vai saber exatamente qual foi aquela que realmente está causando problemas para o seu paciente. Seja de vômito, seja de mal-estar geral, seja de tontura. Então, quanto menos medicamentos você colocar numa cápsula, se um dia vocês tiverem que formular alguma coisa, isso é o ideal. Porque a cápsula é uma forma farmacêutica sólida na qual os princípios ativos e os recipientes estão constituídos por um invólucro duro ou mole, de forma e capacidades variáveis que contém uma quantidade de princípio ativo que normalmente se usa de uma só vez. Tem forma cilíndrica ou ovoide e é formado por duas partes que se encaixam, que devem ser soldadas e se destinam a conter substâncias medicinais, sólidas, pastosas ou líquidas. Isso normalmente é feito de gelatina, então vem junto ali com gostinho, sem gostinho, pode ser transparente, pode ser colorida, quer dizer, isso vai muito de quem vai fazê-la, da farmácia ou do laboratório, não é? Que vai formular. Ela existe, como eu falei para vocês, muito mais comum em farmácia de manipulação, mas tem muitas apresentações também de medicamentos que nós usamos no dia a dia de formato cápsula. Outro formato é a Draja. Não estou fazendo propaganda da Neosaldina, não ganho nada para isso, mas é muito comum e muitas pessoas, acredito entre vocês, já usaram Neosaldina. Essa é a típica fórmula de uma Draja.
O processo é parecido com o comprimido, porém vem revestido por uma substância açucarada com ou sem corante, de modo a evitar a sua fácil desagregação precoce, para proteger a substância ativa da umidade e luz, para ocultar odores e sabores indesejáveis, para facilitar a sua ingestão ou para proteger a substância ativa da destruição estomacal. Geralmente é indicado quando se deseja uma absorção em nível intestinal. Então a drágia também é muito comum. Ela é docinha, né? Para quem já tomou, sabe como é. Ela é parecida com o comprimido. Até o tipo de fazer muitas vezes é muito parecido. Porém, ela tem um processo diferente, é açucarada e uma deglutição mais rápida. Mais rápida não seria o caso, uma deglutição mais fácil, vamos dizer assim. E quando se deseja uma absorção em nível intestinal, ela é ideal, melhor do que o comprimido. E por último, a pílula, né? Que são formas farmacêuticas em formato esférico, fácil administração, pequenas, né? Peso reduzido, forma firme. E o maior exemplo disso são os anticoncepcionais, que grande parte, vamos dizer assim, dos anticoncepcionais são em forma de pílula, que seria tipo um formato de uma, para quem, imagina quem não conhece, mas quem não conhece, né? Uma drágia menor, e é o típico uso de quem tem realmente a necessidade de usá-la como anticoncepcional. Então, em resumo, nós temos essas 4 formas. O comprimido, que é um dos mais comuns, a cápsula gelatinosa, a drágia e a pílula anticoncepcional. Por que eu resolvi trazer isso para vocês? Isso vai interferir muito na vida profissional. Você vai receitar um determinado produto, um medicamento da sua escolha, que você achou que o seu paciente precisa. Então você vai colocar lá uma caixa, seja aí o que vocês forem receitar, um remédio, uma losartana, por exemplo, que é um antihipertensivo. Tá, então uma caixa, tomar de 8 em 8. O quê? Um comprimido, uma cápsula, uma drágia, ou vai receitar um analgésico, uma dipirona, que seja. O que é a dipirona? É um comprimido, é uma cápsula, uma drágia? Então vocês têm que saber o que estão receitando. Você pode pôr até uma caixa, ou 20 comprimidos, ou 20 cápsulas, mas tem que saber que são 20 comprimidos ou 20 cápsulas. Tomar uma cápsula, tomar um comprimido de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, isso vai a critério de vocês e do que o caso exigir. Bom, então, isso é praticamente um encerramento científico do que nós falávamos e do que nós explicamos nesse tempo todo com vocês. E aqui eu quero deixar alguns conceitos, já que nosso curso foi tão conceitual. Esse é um ditado francês que não vou me atrever aqui a querer falar com o meu grande francês, né, mas dans la médecine, comme dans l'amour, ni jamais ni toujours. Isso quer dizer que tanto na medicina como no amor, nunca diga jamais nem sempre. Isso quer dizer assim, se você tem, por exemplo, um paciente que você fala, não adianta, isso aí vai morrer logo, não vamos fazer, de repente esse paciente vai sobreviver àquilo e vai viver muito mais que muita gente. Não adianta mais, não adianta fazer isso, é a mesma coisa. Como no amor, né? Eu não falo mais com ela, nunca mais eu ligo para ela, ela não liga para mim, eu não quero mais saber, ou dele ou dela, acabou. De repente bate umas saudades, você vai procurá-lo, ou ela vai procurá-lo, ou um dos dois vão procurar, e aí já não é mais, jamais nem sempre. Nunca mais eu faço isso. A gente tem que ter muito cuidado com esse nunca mais, eu jamais. A vida nos ensina muitas coisas. Então, isso vale, como no ditado francês, tanto para o amor como para a medicina. A gente nunca pode ser exatamente correto naquilo que a gente diz. Esse paciente não salva. Ou esse paciente vai ter uma sobrevida de muito tempo. Às vezes não tem. Então, muito cuidado quando a gente vai dizer nunca, jamais e sempre. Perigoso. Isso aqui eu acho muito importante. Um escrito do Dalai Lama, que é importante que vocês jovens, como estão fazendo a vida de vocês, pensem muito no dia de hoje e pensem muito no que vai ser da vida de vocês no futuro. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido.
Então procurem viver o dia a dia, aprendam o que tem que aprender na medicina, na vida, se respeitem, respeitem os pacientes, respeitem a família, respeitem os amigos, lutem por vocês. Vocês estão numa fase brilhante da vida, das melhores fases da vida que vocês estão passando. Procurem usar tudo que vocês estão aprendendo em benefício de outras pessoas e nunca se esqueçam, como eu já lhes disse, que a medicina é a profissão mais bendita que tem, porque nós vivemos para o bem e nós temos que lutar sempre para fazermos o nosso trabalho da melhor forma possível. E por último, se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. Então guardem esses conceitos para a vida de vocês. Desejo a todos um excelente curso. Espero encontrá-los nos corredores da faculdade ou em hospitais, congressos, cursos, e coloco-me à disposição para o que vocês precisarem, o que vocês quiserem. Felicidade a todos, excelente fim de curso, pelo menos agora desse semestre, não é? E fico no aguardo então para a semana que vem dos trabalhos de vocês. Um abração e uma ótima semana a todos.